Paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, estamos aqui na nossa pré-aula da lição de número 12 com o tema Vamos conhecer a carta de Judas. Nas lições anteriores nós estudamos sobre as 3 últimas cartas de João, onde também João trazia o ensino de falsos mestres, né? Não vai ser diferente na carta, na verdade, de Judas, porque é só um capítulo, né? É muito pequeno, então dá para você, professor, ler esse capítulo todo, entender sobre o que é que Judas quer ensinar a igreja do Senhor nos tempos atuais, né? Mas aqui a gente vai ver primeiro o objetivo da nossa lição, tá bom? Que é apresentar uma visão panorama da carta de Judas e valorizar a graça de Deus. Motivar o adolescente a manter-se fiel a Jesus Cristo e valorizar a graça de Deus. A mensagem diz o seguinte, lá em Judas 3 diz: então senti que era necessário escrever para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Então, nossa lição, eu fiz o resumo dessa vez, professores, da própria lição, né? Para a gente ver o conteúdo e como é que eu quero explicar isso aqui a vocês. O conteúdo da lição. Os tópicos da Bíblia dessa vez eu não coloquei. Eu coloquei os resumos do conteúdo da lição, que a lição quer trazer para a sala de aula, tá bom? Aí, com relação aos tópicos que a lição também traz da Bíblia, isso vocês vão acrescentar, combinado? Então, vamos lá. Aqui tem o Vamos Descobrir, a mensagem principal do Vamos Descobrir na sala de aula, vamos fazer uma imersão da carta de Judas e extrair delas algumas importantes lições para a nossa caminhada de fé. Amém? Então, hora de aprender. O primeiro tópico da hora de aprender é uma visão panorâmica da carta de Judas. A carta de Judas, escrita em 65 a 80 décadas depois de Cristo, é curta, mas traz uma mensagem atual e necessária, que é lute pela fé. Ou seja, essa visão panorâmica da carta de Judas, a gente extrai dessa lição a mensagem de luta pela fé, né? Porque naquela época já existia esses falsos mestres e agora que a gente está vivendo nos últimos tempos, agora é que a gente está vendo coisas absurdas acontecendo, envolvendo a palavra do Senhor. Amém? E é para isso, essa carta, neste caso de Judas, era para isso, combater o falso ensinamento. No primeiro tópico diz o seguinte: você sabe quem escreveu esta carta? Então, resumir. Diz o seguinte: o autor de Judas, irmão de Jesus e irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, que no início não cria, mas depois se tornou servo fiel do Senhor. Olha só, o irmão de Jesus. E quando a gente lê Mateus 13:55, né? A gente lê também os 50, você vai para 56 para você ver. Naquela época, os próprios irmãos de Jesus, eles tinham dificuldades de acreditar na palavra de Jesus, na palavra do Senhor. Mas nós entendemos que Judas foi liberto e ele entendeu o verdadeiro sentido, o que era que Jesus queria ensiná-lo naquele tempo. E aí o que acontece? Ele se torna um servo fiel. Através de quê? Da libertação, da poderosa palavra de Deus. No tópico 2 diz o seguinte: para quem a carta foi escrita? Resumo da lição, amém, professores? Diz o seguinte: foi escrita aos chamados por Deus, amados pelo Pai e guardados por Jesus Cristo. Era provavelmente judeus convertidos, conhecedores do Antigo Testamento, que viviam em várias regiões do Império Romano. Então, no tópico 3, diz o seguinte:
Afinal de contas, por que a carta por que a carta foi escrita? Então vamos lá. A carta de Judas foi escrita para alertar os cristãos, para o perigo dos falsos mestres, incentivá-los a lutar pela fé e permanecer fiel a Jesus. Observação: a carta de Judas e os falsos, na carta de Judas, os falsos mestres, profetas, ensinavam e praticavam coisas que afastavam o povo de Deus em alguns pontos principais que eu fui pesquisar. O que é que eles faziam, né? Então, o que é que eles faziam? Deturpava a graça de Deus, usando como desculpa para viver em pecados imorais, lá em Judas 4. Negavam a autoridade de Jesus Cristo como nosso Salvador e não reconheciam como Senhor. Eram dominadores pela ganância, orgulho e sexualidade, como Caim, Baal e Corá, diz lá em Judas 11. Ele corrompiam a fé verdadeira, causando divisões dentro da comunidade cristã, está lá em Judas 19. Em resumo, eles ensinavam um evangelho falso, sem compromisso com a santidade, enganando as pessoas para viverem segundo os desejos da carne e não segundo a vontade de Deus. Então, os falsos professores e suas mentiras, eu especifiquei bem eles para a gente trazer realmente quem são eles para a sala de aula, amém? Então, a igreja sempre enfrentou perseguições extremas e também heresias internas. E sobre esses falsos mestres, que diziam ser cristãos, judeus, e os judeus advertem, mostrando quem são e o que ensinavam e qual era o fim deles. Então a gente vai ver qual era o fim desses falsos mestres, né? E quem eram, o que ensinavam e qual o seu fim, amém? Então, os falsos mestres sempre existiram. Tentaram enganar e corromper a igreja. Judas os descreve como imorais, incrédulos, hipócritas, egoístas, blasfemos, que distorcem a graça de Deus para justificar pecados e rejeitar a autoridade divina. Seu destino é a condenação, como acontece com os rebeldes de Israel, os anjos caídos e o império da antiga aliança. Amém? Então, qual a nossa batalha nos tempos naquela época e agora nos tempos atuais? A batalha pela fé, ela deve ser para todo cristão, ou seja, ela deve ser individual. Como é essa batalha individual? A busca pela verdade da palavra tem que ser nossa. Tem que ser minha como professor, dos alunos. Cada um tem a sua responsabilidade, né? De avaliar as escrituras. Então, vamos voltando aqui à lição. Judas lembra que assim como Deus julgou os incrédulos no deserto, os anjos caídos, Sodoma e Gomorra, também julgará os falsos mestres com justiças inevitáveis. Ele alerta que esses falsos líderes eram hipócritas, participavam de reuniões das igrejas apenas para enganar e satisfazer seus próprios desejos. Por isso, o cristão é desafiado a permanecer fiel, lembrando sempre da palavra, crescendo na fé, orando, vivendo no amor e ajudando com cuidado com os fracos e os que estão em dúvidas, para que não se desvie. Ou seja, nós aprendemos para ensinar. Por isso a importância de aprender certo. Porque imagina se a gente traz em sala de aula informação errada sobre a palavra. Eles vão aprender de forma errada. Então eu sempre falo sobre isso. Quando nós professores formos estudar, a gente tem que realmente estudar essa palavra para que a gente traga a verdade. Não o que eu entendo dela ou o que eu acho, mas o que o Senhor está querendo dizer. Amém? Aí diz no final aqui. O que essa lição nos traz? O texto ensina que em meio a tantas tentações e ideias contrárias a Deus,
O cristão deve permanecer fiel a Jesus, buscando força na palavra, na oração, no jejum e no Espírito Santo. Só Cristo pode nos guardar e conduzir à vida eterna. Por isso, ser fiel a Ele é essencial e não pode ser negociado. Ser fiel à palavra. Você sendo fiel à palavra, você está sendo fiel a Deus. Amém? Então, a conclusão é a seguinte: batalha pela fé é um dever de todo cristão. Fazer isso com educação e respeito. Sim, esse é um tópico bem interessante. Nós não fomos chamados, nem no livro de João, nem no livro de Judas, a gente vê eles brigando com esses mestres, né? Mas a gente vê a preocupação deles ensinarem da maneira certa as pessoas que Deus separou. Logo no início dessa lição, onde a gente já leu isso aí sobre para quem foi escrita essa palavra, foi para os escolhidos do Senhor. Então, o cuidado do confronto para não gerar brigas, né, que não vem de Deus. Saiba o seu lugar, mantenha a sua fé, sempre isso. Mantenha a sua fé e mantenha a palavra. O seu posicionamento é esse, o meu é esse aqui. Eu acredito dessa maneira porque a Bíblia diz dessa maneira. Amém, professor? Sim, então voltando para a conclusão. Dedique-se a cada dia a ler e a obedecer a palavra de Deus. Aumente o seu tempo de oração com Deus e busque a santificação. Esse é o caminho da fidelidade de Deus. Prossiga nele em todo o tempo. Então, hoje eu decidi, orando ao Senhor, disse: Pai, eu vou levar a própria lição para esses professores, para vocês verem como é gostosa a nossa lição, graças a Deus, por pessoas sábias que Deus colocou, né, inspiradas por Deus para trazer o conteúdo, e a gente só melhorando assim, com relação a o que vocês podem acrescentar nesse caso, é os tópicos da palavra do Senhor. Amém, professor? Que sua aula seja sempre guiada pelo Espírito Santo, que você se dedique na prática do conhecimento da palavra de Deus e que Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Em nome de Jesus.